E agora, neste Diário da Manhã, leituras de verão, a sugestão de hoje é Walter Ugumem, Desumanização. Bem-vindos às leituras de verão, convidado Walter Ugumem, a obra A Desumanização. É uma história sobre a solidão e que se passa nos fiordes da Islândia. Porquê esta ideia, Walter? Eu andava muito a pensar em... Primeiro andava muito a pensar em sair das referências portuguesas. Era um desafio que eu me queria propor. E depois acho que burilei a vida inteira uma atração pela Islândia, mesmo antes de viajar para aquele lugar. E fui esperando, digamos assim, pela oportunidade de lá estar para poder estar exatamente na oportunidade de começar um livro. Mas o Walter foi propositadamente à Islândia para fazer esse livro, tendo a ideia que ia fazer esse livro, ou já tinha estado na Islândia e depois surgiu a ideia? Eu acho que guardei a viagem para a Islândia para esse tempo em que eu finalmente estava disponível para começar um novo livro e em que me parecia adequado, não sei... É um pouco estranho porque estamos a falar de uma pulsão muito abstrata que é de escrever um romance, mas parecia-me o momento certo para pensar acerca daquilo que a Islândia me sugeria. E era exatamente esse desafio que o recôndito daquela ilha sugere. Esse desafio perante a solidão. Porque há um lado recôndito na Islândia, mas há um lado também profundamente solitário de encontro com a natureza, de encontro com nós próprios. Há uma espiritualidade muito própria, digamos assim. Uma das coisas que eu acho que percebi acerca dos islandeses é que, independentemente de categoricamente eles estarem ali sozinhos ou das pessoas lidarem com uma noção de solidão forte, a solidão que eles sentem é muito distinta da que sentimos nós. Como assim? Porque há uma tendência para que encarem o lugar como uma entidade, ou seja, e por isso é que, enfim, desde do folclore ou o espalhafato folclórico que nós ouvimos dizer que eles acreditam nos elfos e no povo escondido e em monstros marinhos. Uma entidade espiritual própria. A própria Islândia é um espaço de acontecimento inteligente, não é? Um espaço de propósito inteligente e por isso não é um pedregulho inerte. É uma criação muito bem pensada. Exatamente. Específica. E há uma relação mística de profundidade e por isso as pessoas, mesmo nos fiordes onde se passa o meu livro e que é o lugar mais difícil da Islândia, a Islândia já como lugar difícil, mas dentro da Islândia os fiordes são o lugar mais inacessível. E as pessoas nos fiordes, em comunidades mínimas, acabam por se sentir acompanhadas pela própria pedra, ou pela água, ou pelo mar. Tudo acaba por ser uma companhia da qual eles esperam quase uma pronúncia. Digamos que... A natureza substitui muito o contacto humano. Substitui muito o contacto humano. Ou seja, é a comunicação possível. Por isso, faltando o outro grandemente... A comunicação que eles estabelecem é sobretudo com os elementos naturais. E para um homem como o Walter Ugumem, que vive em Vila do Conde, no bulício do dia-a-dia, rodeado de gente, não foi um choque? Não foi uma tremenda diferença? Mas eu queria exatamente essa diferença e queria esse choque. Ou seja, era exatamente isso que me atraía e que me impelia para ir ver, não é? Para ir pressentir o que é que pode ser viver ali. Porque, por vezes, eu creio que aquilo que me interessa é pensar que a companhia não vale rigorosamente nada pela quantidade, não é? Nós podemos estar imersos numa multidão e estamos profundamente solitários. Porque estamos sozinhos de alguém. Este conceito, o estarmos sozinhos de uma só pessoa, perdermos uma pessoa ou não termos uma pessoa, pode ser a solidão absoluta, porque estamos sozinhos de alguém. Que é o que acontece esse é um conceito que me interessa explorar, que me interessou explorar na desumanização, ou seja, a perda, essa é uma história de uma miúda nova de 11 anos que perde a sua irmã gêmea. E por isso ela fica sozinha da irmã gêmea, digamos assim. É a solidão que lhe importa. É esta solidão muito específica.
E por isso, todo o resto da solidão que nós, como europeus de baixo, podemos pressupor, é uma solidão que ela menoriza. Porque vamos perceber que o desafio, no fundo o desafio que todos nós temos de superar, não é o de estarmos sós perante a natureza, é o de estarmos sós perante alguém que de facto ou não nos chega, ou não conseguimos encontrar, ou acabamos de perder. E, portanto, o nome desumanização e a desumanização tem muito mais a ver com esse lado da solidão do que propriamente com o espaço geográfico. Sim, acaba por ser um processo de análise interior que se universaliza, por isso, e interessam-me os livros assim. Eu acho que a grande glória da literatura é que escrever ir ao interior do eu. Sim, e escrever sobre a Islândia ou escrever sobre a Baixa da Banheira importa se isso valer universalmente para os homens, ou seja, a literatura é um saber que nos diz respeito a todos. E isso, enfim, isso acontece nesse livro, espero eu que aconteça nesse livro. Claro. É sobretudo essa a intenção, sim. E o que é que gostou mais na Islândia? A Islândia é uma lição... Já o percebemos, até pela nossa conversa, que não tem, e vale a pena sublinhar, não tem nada a ver com um livro de viagens. Não. Nada. Aliás, não esse é o desafio inicial, era pensar assim, como é que eu posso escrever sobre um lugar que não me pertence, que eu vou conhecer ao longo de X tempo, várias viagens que vou fazer, leituras, filmes, tudo o que eu puder deitar mão, mas como é que eu posso abordar este lugar sem parecer um turista, não é? Sem parecer um turista deslumbrado, não é? E é claro que quando chegamos, os primeiros tempos, os primeiros dias, sobretudo, nós somos impelidos para sermos turistas e claro. Por isso temos tudo é uma novidade, tudo para nós é um neon. Eu costumo dizer que temos o lado parolo do turista, somos eminentemente parolos, porque ficamos deslumbrados e embasbacados com aquilo que nunca vimos, não é? Sim. E por isso a parolice assiste-nos a todos, em alguns momentos assiste-nos a todos. E o que acontece é que com o tempo, aquilo que mais me impressiona tem que ver com uma espécie de elogio à humanidade, que é o respeito que eles têm uns pelos outros, o haver lugares onde as portas não têm fechaduras. Sim. As pensões, os pequenos, não há propriamente hotéis fora de Reykjavik, mas as pensões, as guest houses, os lugares onde a gente fica alojado, normalmente têm as portas abertas, os quartos ficam com as portas abertas, também não fecham. E nós podemos chegar às 2 da manhã, não há ninguém para nos receber, abancamos num quarto, escolhemos um quarto que tenha a porta aberta, e no dia seguinte de manhã conversamos com o proprietário e pagamos. E essa confiança perante até o desconhecido, mas essa confiança perante os homens, as pessoas, é algo que me impressiona. Mas que é também transversal a muitos lugares mais recônditos e onde a necessidade de vivermos num espaço muito pequeno e de vivermos obrigatoriamente em comunidade gera esse tipo de solidariedade. Gera confiança. No Pico, nos Açores, algumas ilhas. Por isso é que os Açores provavelmente são o lugar mais bonito do mundo. E é verdade. Estamos de acordo. Eu tenho para mim, depois de ter viajado por muitas dezenas de países e por todos os continentes, que efetivamente entre os Açores e a Islândia não há lugar mais bonito, e por isso os Açores têm esse orgulho de serem nossos. E falta só podermos viajar para lá com mais frequência. Sendo também algo com mais frequência. Com tempo. É bom que as pessoas em Portugal tenham mais tempo para ir aos Açores. Não, e é curioso porque muitas pessoas falam nas Caraíbas, falam aqui, falam no México, falam lá, mas não conhecem os Açores e ficam com esse desconhecimento do deslumbramento que é chegar aos Açores e ter tudo, ter praia, ter campo e ter paisagens absolutamente magníficas. Mas voltando à literatura, como é que é a sua disciplina de escrita, Walter Ugumem? É sobretudo uma indisciplina, ou seja, eu sou relativamente obsessivo, sou compulsivo, intuitivo e muito estragado e violento. Porque significa, quando diz que é muito obsessivo, significa que é capaz de estar 2 meses sem escrever e depois de repente obsessivamente está 5 meses quase sem parar? Sim, sem noites, ou sem refeições, ou sem amigos, sem muita família, fico muito... Isso é uma reclusão, mas é uma penitência.
Não chega a ser, enfim, há momentos de intensidade angustiante em que queremos resolver alguma coisa no livro, ou em que a própria trama do livro é que as personagens nos sugerem algum tipo de tristeza e pode ser angustiante, mas é da minha natureza, não saberia fazer de outra forma, por isso não é uma decisão que eu tomo, bem, vou desaparecer, ou agora não quero ser amigos, ou não quero... É o seu ADN como escritores. É a minha forma de aceder ao texto. O texto aparece-me assim, com alguma violência. Claro, o Jean Le Carré, quando agora houve uma republicação do seu primeiro livro, O Espião que Veio do Frio, enfim, que lhe deu a grandiosidade literária que ele tem, o editor, até um bocadinho envergonhado, dizia-lhe: John, se não se importa de rever aqui o livro, porque isto tinha aqui algumas coisas um bocadinho básicas, e ele dizia: não, essas são as cicatrizes da minha escrita. Exatamente. E essas vão ficar para sempre. Exatamente. É porque é muito importante, eu tenho um pouco isso. Eu deito muito fora, sou capaz, ou sou muito cruel ao ponto de deitar fora 80 páginas ou 100 páginas que tenho escrito, e por isso já quase, às vezes já tenho um romance muito maduro e deita fora um romance maduro? E deito fora, sim. Inclusive já escrevi um romance inteiro que tem fim e que não publiquei porque achei que não era aquela história que eu estava a querer contar às pessoas naquele momento, e por isso não me interessou. Mas não tenho piedade nenhuma nesse sentido. A mim interessa... Pelo contrário, tem uma extrema crueldade com as suas próprias palavras. Eu sou muito cruel comigo, mas porque procuro sempre aquilo que eu acho que seja melhor. Agora, há uma espontaneidade na escrita, e se calhar é por isso que eu às vezes deito fora determinadas coisas, porque procuro ao mesmo tempo uma espontaneidade que me permita reconhecer no texto algo ainda vivo. O texto como não profundamente dissecado, ou não dissecado ao ponto de me parecer um cadáver que eu esteja a autopsiar. O texto precisa de me convencer que ainda tem algum mistério para mim próprio. Sim. E essa é a espontaneidade possível, e às vezes pode acarretar erro. Pode acarretar uma frase esquisita que nós pensamos melhor, assim, esta vírgula não faz sentido. Mas escapou a mim, escapou ao revisor, à revisora, ao editor, à editora. Claro. Às vezes escapou a milhares de leitores, e à 19ª edição ainda persiste, ainda lá está. E aquilo pode-me estar ali a incomodar, mas aquilo faz parte dessa vicissitude da espontaneidade possível, não é? Walter Ugumem, muito obrigado por ter vindo a estas leituras de verão. Ficamos então com a Desumanização e voltaremos depois com mais obras.